Bom dia, irmãos queridos, nesse domingo, dia 1º de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois do 7 ao 14. Buscar a humildade e os humildes. Jesus se expressa com um bom senso tão concreto que não tem como falar o contrário. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Faz eco à primeira leitura de hoje. Na medida que fores grande, deverás praticar a humildade. Deus revela seus mistérios aos humildes. Jesus indica também o melhor caminho para nos tornar humildes: buscar e preferir os humilhados, os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, que nos ensina a humilhação e a humildade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai sentar-te no último lugar. Escolha sempre o último lugar. Jesus mostra isso, ensina isso com sabedoria humana. Mas, na verdade, a humildade é a essência profunda de Deus e a essência profunda do amor. Na sua encarnação, Jesus escolheu sempre o último lugar de uma tal forma que é impossível que alguém o tire dele. É impossível que alguém alcance um nível mais baixo do que Jesus. Ele, sendo Deus, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas se despojou, esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se homem, homem limitado, mortal, fraco, trabalhador, abandonou a sua onipotência que ele tinha no paraíso e foi nascer num estábulo, na periferia da menor cidade de Israel. Esse é o último lugar. Jesus se fez homem galileu, se encarnou no menor povo daquele tempo, um povo escravo, pecador, traidor, desobediente. Cresceu na minúscula cidade de Nazaré. Você está percebendo como ele buscou, com determinação e escolha precisa, o último lugar? Mas não acaba aqui. Se fez escravo. Não existia uma condição pior naquele tempo. Não existia uma condição mais humilhante. Se fez obediente. Jesus é a obediência feita à pessoa. Obediência ao seu Pai querido, obediência às regras humanas.
Você se lembra o episódio do batismo, quando ele entra na fila dos pecadores, esperando humildemente o batismo igual a todos os outros? Se fez obediente até a morte, e a morte de cruz. Esse é de verdade o quinto dos infernos. A morte de cruz era uma morte infamante, reservada só aos escravos, sinal de maldição. Foi assim que Jesus nos ensinou a viver o amor. O amor não pode que se revestir de humildade. Quem ama de verdade deseja sempre promover o outro. Quem ama de verdade deseja sempre que o outro tenha a parte melhor. Quem ama de verdade não corre atrás dos seus direitos, mas dos direitos dos outros, dos pequeninos, dos indefesos. Vocês se lembram do famoso hino à caridade? A caridade é paciente. A caridade é bondosa. Não é invejosa a caridade, não é arrogante, não é orgulhosa. Não faz nada de inconveniente, não busca o seu interesse, não se irrita nem se julga ofendida. A caridade tudo perdoa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a perfeita fotografia de quem ocupa o último lugar. Vamos agora parar e refletir com profundidade sobre a nossa vida. Vamos observar as nossas reações instintivas para tomar consciência do nosso nível de caminhada. Quando uma pessoa pisa no meu calo, como é a minha reação imediata? Quando tenho a impressão que os outros me desprezem, que me passem para trás, como é a minha reação? Quando não me sinto valorizado como eu desejaria e acharia justo, qual é a minha reação? Depois, a parábola continua. Quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque bem sabemos que eles são a pupila dos olhos de Deus, são o coração do nosso coração, são o centro da roda Belém. Precisamos meditar muito nesse trecho, hoje em especial, e sempre na nossa vida. Se quisermos alcançar o coração de Deus, os pobres são a porta santa pela qual devemos passar. Ou passamos por eles, ou ficaremos para sempre fora do paraíso. Isso deve ser o coração de cada um que vive de alguma forma o carisma da Missão Belém. Tudo o que existe na Missão Belém, todos os maravilhosos grupos de evangelização, todos os amigos benfeitores, todos os jovens que se aproximam, têm o único objetivo. Temos juntos um único objetivo: o pobre. Até que o pobre não se torna o coração do nosso coração, não podemos ficar em paz. Até que o pobre não se torna um de nós, não podemos ficar em paz. Pensar no pobre dia e noite, a cada respiro, é a nossa vocação. Depois cada um concretizará isso como consegue. Alguns alcançam os pobres através de um apadrinhamento de uma criança do Haiti, por exemplo. Outros poderão fazer também missão de rua e tocar com as próprias mãos os tesouros de Deus, a carne de Jesus, os pobres. Outros organizarão retiros nos cárceres. Outros conseguirão fazer voluntariado. Enfim, haverá quem é chamado a dar a vida, a se consagrar e partir para as missões. O importante é escutar a Deus. De qual forma Ele me chama para servir os pobres, para ser pobre e humilde eu mesmo?
Os pobres têm algo que vai além deles. Bem sabemos que não há muita poesia quando se trabalha para os pobres e os problemas chovem em cima da nossa cabeça 100 vezes mais do que antes. Mas Deus está lá e as portas do paraíso se abrem para nós. Os pobres podem ser até rabugentos às vezes, nos roubar, mentir. Tudo o que comporta a fraqueza humana, consequências das imensas feridas que eles receberam. Mas um irmão de rua, sem ele saber, sempre esconde Jesus dentro dele, sempre esconde a presença de Deus dentro dele. Jesus se identifica com os pobres. Os pobres são a carne de Cristo, como fala o nosso Papa Francisco. Vale a pena dar a vida. Vale a pena se consumir para amar esse Jesus, mesmo que abraçando essa rosa, precise também abraçar os seus espinhos, deixar-se rasgar pelos seus espinhos. Irmãos, vocês se lembram o que dizia Santa Teresa de Calcutá? Deixe que os pobres te mordam. Não se irrite se os pobres te devoram. O que disse Jesus? Tomai e comei, essa é a minha carne, dada para a vida do mundo. Esse é o meu sangue, derramado pelas multidões. Quem não come a minha carne e bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. Quando você se consome pelos pobres, gratuitamente, você está se tornando Eucaristia, junto a Jesus. Você pode comungar de verdade. Com esses sentimentos no coração, vamos ouvir novamente a palavra que hoje a liturgia nos doa. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz. Porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Podemos dedicar um minuto para sublinhar o que mais nos atinge e move o nosso coração.
Nesse momento podemos refletir e escolher um propósito que nos ajude a colocar em prática os aconselhamentos que Jesus nos dá. Cada um escolha o que mais o atinge e o provoca. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Serás feliz se convidares os pobres que não podem te retribuir. Paz e alegria a todos. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Paz e alegria a todos. Ao ver a multidão, ele se compadeceu. Sobre um monte se sentou e começou a ensinar. Tal a sede do seu povo, maltratado e sofredor, anseiavam escutar a voz daquele bom pastor, que desse um fim àqueles anos de guerras que é de escravidão. Mirando os olhos do seu povo, Jesus então nos declarou: felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos
seu redor se reuniram os herdeiros do seu reino, sua única esperança de encontrar um libertador. Se tu és pobre de coração e se chorar foi a solução, se tens fome e sede de justiça e se és puro de coração, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus.